Brasil, virar jogador de futebol profissional é o sonho de milhares, talvez dezenas de milhares de meninos. E muitas vezes não é o sonho só deles. Pais, mães veem na oportunidade de profissionalização como jogador uma chance de mudar a vida da família. Mas a oportunidade de explorar essa chance não fica restrita ao lar ou às quatro linhas, como diria o outro. Olheiros e empresários prometem testes em clubes, escalação em categorias de base, até contratos profissionais. Mas nem sempre fazem isso pensando apenas no dinheiro. Vez ou outra aparece um predador. Uma investigação publicada pelo UOL contou como um desses intermediários predadores acabou condenado pela justiça. Um homem de 45 anos foi acusado de prometer carreiras de sucesso no futebol como desculpa para se aproximar de meninos e adolescentes para se aproveitar deles sexualmente. Quem descobriu e investigou essa história foram a repórter Camila Brandalize e o colunista Pedro Lopes, do UOL. Eles vão nos contar como o esquema funcionava, quem são as vítimas e qual é o tamanho desse problema, se é um caso único ou não. Muito bem-vindos de volta ao UOL Prime, Camila Brandalize e Pedro Lopes. Muito obrigada, é um prazer estar aqui também. Prazer, Toledo, prazer, Camila, prazer estar aqui de novo. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Camila, vou começar com você. Como é que essa história chegou? Chegou da seguinte maneira, Toledo. Primeiro a gente publicou o podcast O Professor e os Meninos, que eu vim aqui conversar contigo sobre, inclusive, aquela história do professor que ficou 40 anos cometendo abusos. Uma das pessoas que eu entrevistei para esse podcast tinha um conhecido que pediu ajuda para ela e ela passou o meu contato e ele me procurou. Ele falou que já sabia do meu trabalho, conhecia e tal, era conhecido da minha fonte e falou que ele estava com uma história, um caso que ele queria expor na imprensa porque nada estava acontecendo. O caso era desse cara, né, que a gente vai falar hoje. E aí ele começou a me contar isso por WhatsApp. É uma história de um homem que trabalhava no meio do futebol, que tem parentes com influência e usava isso para se aproximar de crianças e pedir fotos de meninos nus e em troca passar pix ou pagar lanche. Quando ele falou isso, eu fiquei horrorizada. Deixa eu ver se eu entendi, porque são alguns personagens que a gente ainda não está familiarizado com todos. Você imagina isso chegar do nada para você no seu WhatsApp. Fiquei bem assim que nem você. Ele era pai de uma vítima ou não? Não, esse pai, o que acontece? Ele trabalha na área da saúde e ele fala sobre questão de abuso contra crianças, coincidentemente. Esse pai um dia ouviu do filho, que o filho ouviu no vestiário de um time sub-16 do interior aqui de São Paulo, que os amigos estavam falando, o Fabão pediu foto minha de tal jeito. Ele também me pediu vídeo, não sei o quê. Então deixa eu ver se eu entendi. Um menino, um adolescente, no vestiário do clube onde ele joga futebol, ouviu os colegas comentando que tinha alguém, um homem... que ele sabia quem era, porque era uma figura conhecida ali. Isso aí, trocando fotos dos meninos nus em troca de dinheiro. Isso. E daí essa história ele conta pro pai, o pai conta pra pessoa que você tinha entrevistado pra fazer o outro podcast e daí chega até você. mim. Tá. E aí esse pai, como já tinha esse assunto do universo dele, ele entrou em contato, teve contato com 3 mães, aí sim, de vítimas, e ele ajudou elas a organizarem provas, etc., e levar pra polícia fazer a denúncia de fato. Quer dizer que antes de chegar em você, os pais, as mães, no caso, já tinham se mobilizado e denunciado o caso na polícia. E aí eu comecei a fuçar e já chamei o Pedro na sequência para fazer isso comigo. O Pedro, a gente já é parceiro de outras reportagens, o caso do Saul Klein, por exemplo, da Casas Bahia, chegou primeiro pro Pedro e aí ele me pediu ajuda, dessa vez chegou para mim e eu pedi ajuda para ele. Vocês estão se especializando em abusos de... Infelizmente, viu? Certo. Porque, olha, é bem isso. Chega uma hora que você começa a ver tudo se repetindo, né, Pedro? A mesma história sendo contada. Mas, enfim, aí chamei ele. Aí eu não lembro se fui eu ou se foi você. A gente descobriu o número do processo e aí eu consegui o processo. E aí que a gente viu
que o buraco era muito mais embaixo, que antes desse pai já tinha tido uma denúncia antes, que tinha um monte, dezenas de conversas dele, assim, com o mesmo roteiro, sabe? De se aproximar desses meninos, se fingir de amigo. Porque a gente vai falar disso aqui, né? Não foi de uma hora para outra que ele pediu uma foto para pagar um Big Mac em troca. Teve um processo para isso acontecer, sabe? Entendi. Pedro, você, além de especializado em futebol, também é mais familiarizado do que eu, por exemplo, com a justiça, porque você é formado em direito, né? Qual foi o seu papel no começo dessa investigação? A primeira coisa que a gente teve que fazer foi encontrar documentos e material que mostrasse de fato... Para sair do Diz que Diz. E a gente Exato. encontrou muito, né? Não era um processo, eram aqui no Brasil 2. Um deles já estava ali em reta final de decisão, ele acabou sendo condenado. Quem era o réu, no caso? Sim, o réu se chama Fábio Adamo. Para quem trabalha com futebol, ele tem várias relações conhecidas. Ele é cunhado de um cara chamado Edu Gaspar. Edu Gaspar é o Edu, que foi volante do Corinthians. Foi do Corinthians, do Arsenal, depois foi dirigente da seleção brasileira, foi dirigente lá na Inglaterra também. O que o Edu tem a ver com isso, né? O Edu não é acusado de nada, o Edu não é investigado de nada, mas o Fábio usava o parentesco com o Edu como modus operandi para se aproximar desses meninos. E colava, né? Colava muito, porque o Edu é um cara gigante, um Exato. jogador de seleção brasileira. O Fábio ele era sócio do Palmeiras, então ele frequentava as dependências do clube, ele era cunhado do Edu, e o pai dele, que é um cara chamado Jorge, também era um cara que tinha sua influência, ele já tinha sido diretor de futebol do Palmeiras, ali final da década de 80, começo da década de 90, e isso dava ao Fábio essa possibilidade de prometer para esses meninos que ele era uma pessoa que poderia abrir portas, fazer acontecer E de transitar no futebol. por ali também, né, Pedro? Isso facilitava muito ele estar ali nos treinos desses meninos, não é? Abrir espaço para ele poder fazer o que ele fazia. Ou seja, pelas relações familiares, por ser um associado do clube, ele tinha trânsito físico, digamos assim, entre a molecada, mas... Mais do que isso, ele tinha credibilidade, entre aspas, porque ele podia jogar a cartada do cunhado, a cartada do pai, enfim, aquilo obviamente valia. Com certeza. Quando chegou pra mim a cunhada do Edu Gaspar, eu não sabia quem era, não sou desse meio. Mas pensei, vou falar pro Pedro, ele vai saber na hora do que se trata. Pra um menino que tá jogando, de repente vem o cunhado do Edu Gaspar querer ser meu amigo... E você vê no Instagram do Fábio, ele tem fotos com o Neymar, ele tem foto com o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, ele tem foto com o Endrick, né, que hoje tá no Lyon da seleção brasileira. Então você vê que ele é um cara que... Ele tinha trânsito, ele nunca fez nada de super relevante no futebol, não é um cara super conhecido, mas mais pelo parentesco do que pela competência dele ou pelo que ele fez no passado, ele transitava ali, e para um garoto de, imagina, 12, 13 anos, vem um cara, fala pra você, olha, eu vou te abrir portas no futebol, você entra no Instagram do cara, ele tem uma foto com o Neymar, Sim. Diz muito, né? Esse primeiro processo que vocês encontraram, que história contava? A mãe, ela foi a pessoa que eu entrevistei, né? Em 2019 aconteceu isso. O filho dela tinha 11 anos. 11? 11. E ela me contando, ela disse que ele chegou de um treino no Palmeiras, no clube do Palmeiras, falando que tinha conhecido o Fabão, que era o cunhado do Edu Gaspar. E que ele era muito legal, que isso e aquilo. E aí ela falou que notou que ele ficava o dia inteiro no WhatsApp falando com esse cara. Achou estranho, mas até aí, vida que segue, né? E um dia, o filho parecia que estava num comportamento diferente, mais assim, mais quieto, ensimesmado, parecendo meio doente. Quando o menino foi dormir, ela pegou o celular dele e viu uma mensagem. E abriu a conversa e viu a mensagem desse cara para ele. Apaga. Ah, você apagou? Apaguei. Aí ela disse que nessa hora ela já... Gelou. Você imagina, a gente sabe exatamente o que está acontecendo quando vê isso. Aí ela foi perguntar pro filho, e ela relembrando, falando, ele chorou muito, ele ficou com muita vergonha, mas me contou, eles sempre tiveram uma relação boa de conversa, isso é um dos pontos também que eu queria abordar aqui, mas mais pra frente a gente fala. E aí ele contou que eles estavam conversando e tal, chegou em determinado ponto, eles começaram a falar coisas, pra gente é muito claro que tem cunho sexual, mas ali na conversa parecia dois amigos adolescentes conversando.
O problema é que um Só tinha que um quase 40 e o outro tinha 11. Uhum. Aí não cabe, não tem nenhuma simetria aí para que esse tipo de conversa acontecesse. Mas fica uma conversa, tipo, que ele fazia com vários outros. Falando do genital masculino mesmo, que a gente sabe que adolescente fala. Uhum. Falando, então me prova, me mostra, quero ver não sei o quê, que tamanho que tem, etc. O menino mandou uma foto para ele contou para a mãe e contou também que ele pediu para ele fazer uma chamada de vídeo no banheiro, e aí ele fez, e era dos dois, o menino contando para a mãe, né? Dos dois se masturbando. Isso virou um processo? Isso virou um processo. E? A mãe denunciou na delegacia todos os trâmites em 2019. Em março do ano passado, ele foi condenado, em primeira instância, a 1 ano e 2 meses. Em São Paulo? Em São Paulo, exatamente. 1 ano e 2 meses de regime aberto. Pelo tempo que transcorreu da denúncia até o julgamento, mesmo no momento que ele foi condenado, segundo o próprio Ministério Público, o crime está prescrito, ou seja, ele não vai cumprir pena. O tempo de prescrição é proporcional à pena do crime. É proporcional à pena do crime. Isso, por isso. Então, agora sim, só demorou tanto porque não se teve um resultado da justiça antes, né? Pedro, você falou uma coisa no começo que eu fiquei pensando. Você disse um dos países onde ele foi condenado. Qual foi o outro? Ele foi condenado em outro país? Mas não responda agora, porque tem um break e você responde depois do intervalo. Em junho de 2024, a notícia de uma prisão no interior de São Paulo fez com que homens na casa dos 20, 30 e 40 anos voltassem a pensar numa coisa que há muito tempo eles tentavam esquecer ou até entender. A justiça decretou a prisão de Carlos Veiga Filho. Carlos Veiga Filho, o Veiga, tinha sido professor do Colégio Rio Branco. Era como se ele fosse uma espécie de João de Deus. Veiga usava do esoterismo e se aproveitava da necessidade de pertencimento dos adolescentes para abusar de seus alunos. Só meninos. Faz pouco tempo que eu consigo falar assim sem chorar dessa história. Até a justiça descobrir, foram quase 40 anos. Este é O Professor e os Meninos, uma história de abusos. Um podcast original UOL Prime. Disponível em todas as plataformas do UOL. Bom, voltando aqui do intervalo, Pedro, eu tinha anunciado que eu ia te perguntar e preciso cumprir, né? Ele foi processado em algum outro país? Processado e condenado. Né? Uau. Em 2009, o Edu Gaspar, que é o cunhado dele, jogava no Valência. Qual que é o nome? Fábio Adamo? Isso? Fábio Adamo. O Edu era um grande jogador do futebol mundial, jogava no Valência. O Fábio também morava em Valência e ele treinava uma equipe sub-11 de futebol de 7, que é a mesma coisa que futebol, mas é 7 contra 7 do Valência. Sub-11, menos de 11 anos de idade. Menos de 11 anos de idade. Em março de 2009... ele foi pego pela polícia, ele tinha feito 2 garotos do time fazerem uma chamada de vídeo com ele, os 2 estavam na casa de um deles juntos. Ele se expôs para os meninos e convenceu os meninos a se exporem também para ele. Teve uma segunda chamada, dessa vez só com um deles sozinho, que ele fez tudo isso de novo, a polícia fez uma operação, apreendeu o computador dele, tinha várias imagens de pornografia infantil e buscas na internet pelo termo pedofilia, e aí ele foi processado criminalmente. Ao longo desse processo, ele fez um acordo com a justiça espanhola. Ele admitiu os crimes e ali teve um benefício, que isso evitou que os meninos tivessem que ir prestar depoimento, que tivessem que reviver tudo aquilo, e a pena dele, que seria de prisão ali em torno de 2 a 3 anos, ela foi, né, transacionada por um banimento do território espanhol. Ele foi proibido de entrar na Espanha, isso em 2011, por um período de 10 anos. Quer dizer, não é só, como você bem salientou, acusado, é réu confesso, condenado. Condenado. Esses processos correm em segredo de justiça, tanto no Brasil quanto na Espanha, ou não? Sim, sempre correm em segredo de justiça. O argumento principal é de que é necessário proteger as vítimas que são menores. Então, sim, ele voltou para o Brasil para trabalhar com categorias de base e jovens garotos. Ou seja, ninguém sabia da existência desses processos no meio do futebol brasileiro ou era fofoca já? Você vai ver notícia de 2011, treinador brasileiro é condenado, né, por
abuso de garotos do Valência, e tem lá Fábio A. Tem as Não iniciais. tá nem o nome completo, Não né? tá o nome completo. Entendi. E como é que você conseguiu ter acesso ao processo se ele corre em justiça? Eu acho bom você perguntar isso, Toledo, porque Segredo toda de hora justiça. vem um comentário dos leitores do UOL falando: o que os repórteres do UOL estão falando disso, se não pode, se é sigilo. É muito importante que a gente consiga definir o que é interesse público. Quando há um interesse público, seguindo ética e todos os preceitos de tomar cuidado e proteger essas pessoas envolvidas, a gente vai definir se vale a pena ou não ter acesso àquilo tudo. Então, definimos que sim, eu defini no caso, né, que chegou para mim, e com uma fonte, uma pessoa que já é já temos uma ligação de confiança, conseguir esse processo para então dar início a toda a investigação que a gente tinha que fazer. Uhum. Porque é como vocês estavam falando, então o cara foi expulso da Espanha, o nome dele não estava entendendo a notícia, veio para o Brasil, ninguém ficou sabendo de nada, ele começou a fazer de novo aqui o que ele já fazia lá. Não, pera. Ele foi condenado na Espanha, expulso da Espanha, veio pra cá, isso foi em 2011. 2019 significa que ele estava reincidindo Exatamente. aqui. Mas do jeito que você falou, eu fiquei com a impressão que tinha um terceiro processo, é isso? Tem o pai que o filho ouviu no vestiário, lembra que eu comentei antes? Sim. Esse é o terceiro processo. Então, vamos para ajudar aqui temporalmente. 2011, então, ele foi expulso da Espanha, veio para o Brasil para trabalhar aqui também com categoria de base. Em 2019, então, ele estava fazendo já aquilo. Em 2019, chega a primeira denúncia registrada para a polícia. Em 2023, chegam mais 3 denúncias, 3 mães. Inclusive, uma delas tinha tentado fazer uma denúncia antes para a polícia e o policial não quis registrar o BO. Como assim? Não quis, porque disse que era só uma piada de mau gosto. O cara pedindo foto íntima do filho dela... Pedir foto íntima é piada? Era piada de mau gosto. É engraçado pra quem? Chamando ele de apelidos, assim, sexualizados, sabe? Não, era só uma brincadeira entre 2 homens. Era isso, foi Homens? isso. Que idade tinha o garoto? Não, o menino devia ter 14, eu acho, esse. Era um pouco mais velho, mas ainda assim era adolescente. Então, não foi registrado. Então, essa mãe, além de... Foi a primeira vez, não conseguiu. Foi a segunda com outras 2. Aí, sim, esse caso foi, de fato, registrado. Isso já é depois de 2019? É, 2023. Ou seja, ele já tinha uma condenação na Espanha, já tinha um processo aberto no Brasil. Exatamente, E ninguém Toledo. no futebol sabia disso, Pedro? No Palmeiras, por exemplo, existem ali alguns motivos razoáveis para que a gente acredite no Palmeiras, porque ele não ocupava um cargo, não é que ele trabalhava na base. Ele era um sócio do Palmeiras que frequentava o clube como qualquer outro. E ele via ali os garotos treinando nas dependências do clube e encostava lá depois. E o Palmeiras me diz que nunca tinha recebido nenhuma denúncia sobre o comportamento dele. Ele já não é mais sócio do Palmeiras, né? Ele foi excluído. Depois que a gente publicou a matéria, foi aberta uma sindicância que iria gerar um processo para a exclusão dele e ele mesmo cancelou o próprio título e deixou o clube antes que esse processo chegasse no fim. Deixa eu entender uma coisa, então. Condenado, expulso da Espanha. Condenado no Brasil, uma pena irrisória que já tinha prescrito. Aí, mais 3 denúncias. E agora? O processo de 2019 teve uma condenação em março do ano passado. Aí eles recorreram, pediram a nulidade da sentença. O Ministério Público pediu para se continuar a sentença, ele deveria de fato ser condenado. Depois a Procuradoria anexou um parecer dizendo que na verdade havia uma prescrição. Se o juiz entendesse que estava prescrito, anulava. Se não entender, eles são pela condenação. Dia 4 de março foi iniciado o julgamento, que pode durar alguns dias. Então, a gente ainda está de olho para ver o que pode acontecer. No julgamento do terceiro processo? Do segundo, do de 2019, do da mãe. recurso, do recurso. Isso, exatamente, Tá, recurso, exatamente. O de 2023, ele foi indiciado, né, Pedro? Ele foi indiciado e está em andamento, sob sigilo. A gente não tem como saber quando vai ter uma decisão, quanto tempo falta. Isso significa que se o Fabão quiser continuar operando no meio do futebol, ele pode? Legalmente, sim. Eu acho que depois da nossa matéria, não mais, né? Eu li na reportagem que vocês descobriram que ele chegou a organizar um torneio de futebol. Ele trabalhava num torneio que é um torneio gigante de categoria de base, que envolve vários clubes, que chama Copa Bu. Ele se vendia na internet como um dos coordenadores do campeonato. Ele aparece em podcast falando isso. A organização do campeonato diz que ele não era um coordenador, ele era uma pessoa da equipe que trabalhava lá e que também nunca tinham recebido nenhuma denúncia. E ali em meados de 2024, que coincide ali com o momento que o processo dele começou a andar,
Segundo a organização da Copa, ele desapareceu. Nunca mais foi trabalhar, parou de responder mensagem e perderam o contato. Infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu vou fazer uma última pergunta que eu queria que os dois respondessem. Esse caso do Fabão, Pedro, é um caso excepcional ou há outras suspeitas, há outras denúncias? Não é nada excepcional, assim, principalmente no futebol. Tem muitas denúncias. No ano passado mesmo, eu já tinha feito uma matéria sobre um médico que trabalhou 3, 4 anos no Corinthians, trabalhando enquanto ele era réu por ter pornografia infantil, quantidades assim abissais de pornografia infantil no computador. Ele trabalhou por anos e só saiu depois de um bom tempo. Depois da publicação da matéria, fui procurado por bastante gente também. Você tem que investigar o fulano de tal que trabalha em tal clube, faz isso há 5 anos, tem que investigar o clube e tal. E já aconteceu também de ter caso de abuso envolvendo jogador importante, eu ter provas, mas quando eu procurei o jogador para falar sobre, ele falar, eu nunca seria abusado, eu quebraria a cara de alguém que me abusasse. E vem cá, Camila, então, na verdade... Tô segurando aqui para não te interromper, mas pode falar. Não, essa resposta do Pedro diz muito. Quer dizer, é um meio em que, apesar de ter várias denúncias e processos, etc., o sigilo e o segredo e o vamos abafar é o que impera. E é o melhor lugar para um abusador atuar, ô Toledo, o que você pensa? O auge do que é o masculino é o meio do futebol. Esse menino, mas que também acaba sendo reproduzido pelo próprio pai, porque esse outro pai que eu entrevistei falou que entrou em contato com várias famílias e muitas delas não quiseram denunciar. Falou, não, gente, isso não é nada demais. Ou não, é importante que ele está trazendo dinheiro. Não quiseram, simplesmente fecharam os olhos para isso. Não acham que isso é um crime. Ou então, o que um pesquisador que eu entrevistei fala, o Denis Ferreira, o próprio pai se sentindo culpado por não ter protegido o seu filho, porque era uma responsabilidade dele proteger o homem, não conseguiu e não quer carregar esse peso para si. Ou então esse próprio pai não quer admitir que o filho dele pode ter sido alvo de um abuso, pode ter sido uma vítima, porque ele é um homem, ele é viril, ele é forte, mesmo que seja uma criança. A mãe que eu entrevistei falou que ficou muito chocada que depois que ela fez a denúncia, pessoas próximas dela chegaram para ela perguntando se o filho era gay. Você transfere o ônus para a vítima, não para o abusador. Exato, é exatamente isso, Toledo. Então tem aí o véu do que é a masculinidade em cima do lado do futebol, que para mim deixa pior ainda. Já é super subnotificado violência contra homens, sexual. Para não ser o gay, para não ser o fraco, eles preferem não falar. Tem o dinheiro também, né? Com certeza. No meio do futebol é pior ainda, tanto que acontece isso que o Pedro falou. Quer dizer, o jogador profissional de sucesso jamais vai querer contar uma história do passado, porque isso vai, de alguma maneira, na opinião dele, macular. Com certeza absoluta. E a mãe fala, gente, não é fácil denunciar, não é fácil ir para uma delegacia. Envolver um menino de 11 anos nisso não é fácil. É ruim, é difícil. Eu não queria estar lá. Tanto que ela fez foi o certo, que a própria psicóloga do menino, depois conversando com ela, falou, você teve a melhor atitude de na hora denunciar, porque aí a criança vai perceber, nesse momento, que a culpa não é dela. Então, superar esse trauma vai ser muito mais fácil com esse tipo de atitude de um pai e de uma mãe, sabe? Pedro, as instituições do futebol, os clubes, as federações, elas têm algum programa, alguma atitude, alguma preocupação com isso? Normalmente parte mais dos clubes, né? O Palmeiras é um exemplo disso também. Tem um programa ali com apoio psicológico, todo um trabalho para manter pessoas que não são relacionadas ao trabalho de base, afastadas da base e não permitir livre acesso, mas né, isso não é a prova de falhas. Principalmente quando você tem um abusador que tem um trânsito lá dentro, que é uma pessoa que tem conexões, né? E isso torna mais difícil você conter e controlar. Essas pessoas estão sempre em posições hierárquicas de algum poder, né? É um treinador, é um olheiro, é alguém que é um empresário, que abre portas. São pessoas que transitam. Só por ser um adulto já tem uma diferença de poder aí, né? Sim. Ainda se soma isso, pronto, tá feito. Camila e Pedro e Camila, o que o Fabão diz de tudo isso? Então eu tentei falar com ele várias vezes, né? Tanto diretamente com ele, como com os advogados de defesa dele. Consegui conversar com ele uma vez, mas não deu tempo de entrar, né, nos específicos do caso. Ele me encaminhou para o advogado e aí não consegui mais contato, não consegui receber aquele outro lado que normalmente a gente recebe quando a gente publica denúncias. A gente teve que tirar isso da defesa dele no processo.
Como? Ele diz no processo que a questão é que ele tem cabeça de adolescente, por isso que ele falava com os meninos desse jeito. Eu até peguei um trecho aqui que eu acho importante colocar como tá lá. Embora tenha 38 anos de idade, tenha cabeça de adolescente, fato esse comprovado por tratamento psicológico, que chegou a conversar com a vítima sobre sexo, mas por curiosidade. Ele diz também que a vítima mandou uma foto do pênis ereto para ele, mas de bermuda, não se recorda de chamada de vídeo e nega outras coisas que eles tenham dito lá no processo. Ele fala também que seria necessário ter tido um teste psicológico junto ao processo. E não foi feito e não foi nem anexado, é só um argumento da defesa mesmo. Muito obrigado, Camila Brandalize, muito obrigado, Pedro Lopes. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu tenho certeza que vocês, como bons jornalistas, vão continuar investigando essa história que não acaba num caso, né? Então já estão convidados a voltar assim que tiverem avanços nas próximas investigações. Camila Brandalize, onde as pessoas podem ler essa reportagem? Quem quiser ler a nossa reportagem pode acessar uol.com.br/prime. Pedro, e na sua coluna você tem mais textos sobre esse assunto? Eu publiquei na minha coluna toda a parte da Espanha, que a gente recebeu depois da publicação da matéria, denúncia, e os desdobramentos também disso no Palmeiras. É só entrar lá nos colunistas do UOL e procurar pelo meu nome, Pedro Lopes. Muito bom. Muito obrigado, Camila Brandalize. Muito obrigado, Pedro Lopes. Obrigada, Toledo. Até a próxima. Obrigado. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Quem assina o UOL também pode acessar e ler essa reportagem e várias outras reportagens especiais, reportagens investigativas do UOL Prime na íntegra. Os assinantes também têm acesso a todo o acervo jornalístico do UOL e ainda a opinião e análise criteriosa dos nossos colunistas, como o Pedro. E você ainda consegue aproveitar descontos em ingressos de cinema, desconto em peças de teatro, festivais de música e ter acesso ao UOL Play e muito mais. Confira lá em assine.uol.com.br. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com a repórter Camila Brandalize e com o colunista Pedro Lopes, do UOL. O roteiro é da Clara Rellstad. A operação de vídeo é do Fernando Moretti. A montagem é do Lucas Zacarias. A trilha sonora original composta por João Pedro Pinheiro. A trilha sonora incidental é da Epidemic Sound. A coordenação é da Lígia Carriel e da Laura Kapelushnik. Coordenação de operações, Danilo Spirandil e Eduardo Bonavita. A foto de capa do podcast é da Daniela Tovianski. O podcast é um produto do UOL Prime e a gerência geral é do Irineu Machado. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio, na semana que vem.